jornalismo e jornalistas. Histórias de vida sob a perspectiva de quem geralmente as conta. Com 8 anos de experiência na área, ela é egressa do curso de jornalismo e atualmente responsável pelo marketing digital e site da UFM. Essa é Renata Teixeira, nossa convidada de hoje no The Papo Com. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada pelo convite. Então, a tua trajetória, ela se relaciona muito com a cultura. Durante e antes da tua graduação, tu fez diversos cursos de atuação, também um dos teus primeiros estágios foi no coletivo audiovisual da TV Ovo. Então, como pra ti o que fez tu seguir por esse caminho que passa pelo jornalismo e pela cultura ao mesmo tempo? Eu acho que as duas coisas, elas vão se conectando, né? Então, em toda a minha história, desde a infância até, eu sempre tive esse olhar sobre a arte, sobre o entretenimento, sobre a informação. E sempre fui uma criança muito ativa, muito extrovertida. Então, foi algo que me levou, né, a começar as aulas de teatro. Eu comecei quando eu tinha 14 anos. Fazia aulas no EMAET, na Escola Municipal Eduardo Trevisan, e foi algo que me abriu muitas portas, né? E eu digo isso especialmente, assim, para a profissão que eu escolhi, mas também como pessoa, né? Então, a parte da expressão corporal foi algo que me ajudou infinitamente, né? A expressão vocal, essa desinibição também de estar apta, às vezes, a estar à frente de uma câmera ou pegar um microfone. Então, acho que foi natural, sabe? Depois, quando eu entrei no jornalismo, que eu precisei fazer essa escolha, né? Ali quando eu estava no ensino médio, se eu ia seguir a carreira das artes cênicas ou se eu seguiria a parte da comunicação, escolhendo o jornalismo. E eu tomei essa decisão baseado nas oportunidades que eu teria dentro do mercado de trabalho. Sim. Então, eu enxerguei a comunicação como uma forma de ter mais portas abertas. Só que, claro, com aquele olhar ali de como eu poderia levar isso comigo na minha bagagem, né? Então, acho que isso é essencial. Sim. Mas, apesar de tudo isso, foi o jornalismo que te fisgou, né? Então, e essa construção da atuação profissional, após a formatura, como é que foi essa questão de fato, se inserir no mercado de trabalho, assim? Dentro de todos os 4 anos da minha graduação, eu sempre tive muito interesse em conhecer tudo o que era possível. Então, desde o primeiro semestre, eu procurei as bolsas, né, de monitoria, o que tinha aberto, enfim, coisas para que eu conseguisse me inserir, que até foi no primeiro semestre, onde eu atuei como voluntária na TV Ovo, né? Então, foi a minha primeira experiência com um estágio voluntariado ali, né? Bem se jogando para aprender mesmo. E depois disso foram aparecendo outras oportunidades que eu me jogava em tudo que eu podia. E eu sempre fui um tipo de aluna muito regrada, muito nerd assim mesmo, sabe? Eu estava muito interessada em tudo que era possível. Eu acho que isso me ajudou a estabelecer uma rede boa de contatos, ter um networking mesmo, conhecer pessoas e também vivenciar cada área e entender aquilo que eu era boa e aquilo que eu precisava me esforçar mais. Porque eu acho que quando a gente entra na área de comunicação, tem um leque de possibilidades inúmeras. E nem tudo a gente vai ser talentoso. E isso é muito importante a gente entender como jornalista, como profissional, porque às vezes vai vir, né, uma cobrança que, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Ok, eu faço, mas dentro das limitações que eu tenho e sempre disposta a aprender, né? Então isso sempre foi algo que levei comigo em todo o processo de graduação. E daí foi muito natural, né, o ingresso no mercado de trabalho. Depois eu atuei como assistente de conteúdo no Diário de Santa Maria, que foi basicamente a minha primeira oportunidade, de fato, de um emprego. E isso eu ainda já estava prestes a me formar, né. Então, quando eu me formei, já apareceu a oportunidade na APECAM, onde eu atuei como assessora de comunicação. Sim. E puxando isso que tu trabalhou na APECAM, como é que foi, como é trabalhar para o terceiro setor, que é uma instituição sem fins lucrativos,
E o que te ensinou essa experiência, assim? Foi muito importante para o meu crescimento profissional. Eu fiquei 6 anos atuando como assessora de comunicação na Pecan. Principalmente eu vejo que atuar no terceiro setor traz muitos desafios na parte da busca, né, pelo recurso. Então a assessoria, ela atua muito em prol, né, de como essa instituição ela vai fazer o que ela precisa fazer, né? Nesse caso da Pecan, era uma associação de apoio a pessoas com câncer. Então, eu fazia a gente trabalhava muito com fortalecimento de parcerias, muito com storytelling, né? De contar histórias daquelas pessoas que estavam em tratamento e de que forma que o trabalho impactava nelas, né? Então, eu acho que mesmo trabalhando com assessoria de comunicação, eu nunca deixei o jornalismo de lado, porque eu estava ali contando histórias, né? E muitas vezes histórias que nos impactavam profundamente, né? E, enfim, tendo relações até com as pessoas, né, que a gente via ali evoluírem, passarem por aquele período muito difícil da doença, que para mim também sempre foi um tópico muito sensível, por ter, né, a doença na família por alguns anos, mas que eu consegui ressignificar e entender o meu papel naquele momento, que era, de alguma forma, ajudar, né? E eu acho que é muito bonito quando a gente consegue prestar o papel de jornalista dentro de algo que vai mudar de alguma forma a vida de alguém, sabe? Então isso eu acho que foi o que eu mais carrego. Acho que é das maiores dádivas do jornalismo é se envolver nisso, né? Então, o que tu diria que é a maior diferença entre trabalhar na assessoria de uma empresa de terceiro setor e numa empresa privada como a UFN? Porque hoje em dia tu tá aqui no marketing digital, então qual é a maior diferença, assim? Eu vejo que a maior diferença, ela entra na questão dos objetivos, né, institucionais, que nesse caso hoje eu trabalho de forma diferente. Então, na Pecan era muito voltado para a prestação de contas, para a transparência, né, porque eram doações, então essas doações elas precisavam ser prestadas, né, de alguma forma. A gente fazia isso por meio da comunicação, das redes sociais, do material impresso, enfim. E na UFN hoje, que eu trabalho mais voltada para a questão do marketing, vai muito da questão de mostrar para o aluno os caminhos que ele pode seguir dentro da instituição. Então, as opções de curso, as formas, né, que ele pode se encontrar aqui. E acaba que a linguagem também é diferente, porque na Pecan a gente trabalhava com um público mais velho, né? Mais formal, assim, mais jornalístico mesmo. Já que no marketing digital eu trabalho com uma linguagem mais jovem, né? Falando com um futuro universitário ou às vezes um futuro especialista, um futuro mestrando. Então acaba que a linguagem também é diferente na produção de conteúdo. Sim. Então, voltando agora um pouquinho no tempo, na época da tua faculdade, o teu trabalho da conclusão de curso, ele foi sobre a mudança da imagem dos jornalistas em tempo de convergência digital, perdão. O jornalismo agora, ele tá na palma das nossas mãos, né? E tá competindo diretamente com todo tipo de conteúdo. Agora que tu trabalha diretamente com o digital, como é que tu percebe essa mudança? Como é que afetou isso na postura do jornalista em relação ao público hoje? Quando eu escolhi esse tema, eu já tinha ele meio configurado ali logo que eu entrei na faculdade, eu já tinha o caminho que eu queria seguir. Mas em 2013, quando eu entrei na faculdade, ainda era algo assim: vai ser dessa forma, vocês vão se adaptar dessa forma. Então a gente ainda não tinha tão palpável de como seria, né? E hoje, já trabalhando diretamente com o digital, né? Então a gente vê que, especialmente, os conteúdos eles precisam ser mais atrativos, mais rápidos e também captando algumas referências do que estão acontecendo no mundo real, assim, sabe? Ou no mundo virtual mesmo. Então, hoje, como eu atuo muito pensando no que esse jovem entre 17 e 20 anos está pensando, a gente acaba entendendo que o mundo deles é muito mais rápido, né? E eu não tô longe, né? Eu tô 10 anos acima, mas é algo que
a gente vê como a gente precisa sempre estar atualizada e estudando, e quando houver oportunidade de, enfim, algum curso rápido, alguma coisa, o quanto é importante, né? Sim. Quais os desafios dessa nova postura do jornalista? Quais os desafios que trouxe para a prática profissional? Que tu... Eu acho que quando a gente está na faculdade, a gente aprende várias vertentes do jornalismo. E quando a gente vai para o mercado de trabalho, essas áreas elas se misturam. Então, muitas vezes a gente precisa saber o A e o B. E desses A e o B, muitas coisas às vezes se confundem, né? Sim. E dentro disso eu vejo que a integração com outros colegas, né? Da publicidade, da relações públicas, enfim, é muito importante, né? Porque a gente trabalha interligado e muitas vezes a gente vai precisar estar atuando de alguma forma como um publicitário e sendo jornalista. E isso é um dos maiores desafios. E hoje eu vejo que eu tive uma certa vantagem quando eu estava na faculdade, porque toda a oportunidade que eu tinha de fazer cadeiras pela manhã, que era do turno da publicidade, que eram optativas, eu ia, sabe? Primeiro, porque eu gostava de conhecer pessoas, eu gostava de, né, estar no outro curso e também aprender a outra visão, até porque era a minha segunda opção, né, em algum momento também dentro da comunicação. Então, acho que o maior desafio é esse, é entender onde vai o jornalismo, onde está o marketing, onde está a publicidade, onde é relações públicas. Então, tudo isso se mistura em algum momento e a gente se depara com isso e muitas vezes é desafiador. Sim. Tu tinha alguma perspectiva, assim, do jornalismo? E daí, depois que entrou no mercado de trabalho, essa perspectiva mudou, assim, conforme tu foi aprimorando a tua vivência também, né, no pós-faculdade, como é que... Eu acho que o que eu mais observei, assim, em todos os ambientes que eu estive, né, de trabalho, foi entender que a nossa produção, ela é muito massiva, né, então... É muito comum, assim, a gente ter um trabalho que vai acabar, só que ele não vai acabar, já vai conectar com outra coisa. E entender isso, né? Porque eu acho que quando a gente está na faculdade, a gente faz o trabalho X, e daí acaba aquele trabalho, e daí a professora vai passar uma prova, alguma outra coisa. E na vida real, é um pouco mais adrenalina, assim, sabe? Você sente um pouco mais. Mas eu vejo que, principalmente no contexto, assim, do mercado, é a relação com as pessoas, né? Que isso, pra mim, acho que não se ensina tanto quando a gente tá estudando, ou tá na escola, ou tá na faculdade, porque isso a gente aprende quando tá ali no chão, sabe? Sim. Quando tá pisando. E esse fortalecimento, né, que eu falo que, precisei ligar para uma lista enorme de jornalistas dentro da assessoria de comunicação. Alguém vai te dar a lista e tu vai ter que se desinibir para poder fazer aquela ligação. E isso era uma coisa que eu sofria muito no início, porque eu não estava acostumada a ligar para alguém. E daí eu precisei de líderes que... tive líderes muito bons, assim, por todos os lugares que eu passei, sempre foram pessoas que deram um diferencial muito grande na minha jornada profissional e que precisavam me dar aquele empurrão, sabe? Não, tu consegue fazer isso. Vai lá que tu faz. Tá, mas eu preciso de ajuda nesse primeiro momento. Tá, eu vou lá contigo, sabe? Então isso foi muito importante. E facilita bastante também no teu pós também, né, da faculdade, pra deixar mais preparada pra tudo que vier. Se tu pudesse dar uma dica para uma pessoa que está ingressando agora no curso de jornalismo, que dica tu daria, assim? Eu acho que eu diria para aproveitar o máximo possível os 4 anos, porque passa muito rápido. Eu até, em alguns momentos, eu me pego pensando, eu devia ter feito mais devagar, devia ter feito menos cadeiras e ter aproveitado pelo menos uns 5 anos, 6 anos. Porque eu me formei muito jovem, eu tinha 21 anos quando eu me formei. Então, eu fui para o mercado de trabalho muito imatura, assim, mentalmente. E eu precisei me reerguer muitas vezes, assim, porque passava por dificuldade, aquilo acabava com o meu dia, sabe? E hoje não, hoje eu sinto que eu tenho mais maturidade de idade, mas também profissional para lidar com as adversidades que aparecem, né?
Então, aproveitar esses 4 anos, sim, inserir em todos os projetos possíveis que aparecer, porque isso é muito importante para a gente ter a referência, né, de, eu fiz aquele documentário lá sobre tal coisa. Eu gostei quando eu fiz a monitoria numa escola, enfim. Ter várias opções, né? E depois entender qual que é o seu lugar, né? Sim, até para preparar melhor o acadêmico, né? Para sair, o mercado de trabalho já está muito bem, com uma bagagem mais cheia e mais preparada, né? Então foi isso. Muito obrigada, Renata. Foi um prazer te ouvir, foi um prazer te ter aqui, saber um pouquinho mais da tua trajetória. E esse foi o De Papo com Renata Teixeira, atual responsável pelo marketing digital e site da UFN. Ela é egressa do curso de jornalismo. A cada semana batemos um papo com um jornalista de diferentes campos de atuação. Siga o Instagram do Lab 6 e do curso de jornalismo para ficar por dentro de quem são os nossos convidados. Até breve!